Olá pessoal, um ótimo dia para todo mundo. Você já deve ter ouvido falar, seu professor já deve ter falado, que dividir é o mesmo que multiplicar pelo inverso, não é? Por quê? Porque divisão e multiplicação são operações inversas. Então veja bem, algumas divisões ficam muito facilitadas, e multiplicações também, se a gente lembrar do seguinte: se eu quiser dividir por meio, é o mesmo que multiplicar por 2. Então, ao invés de eu fazer divisão por meio, eu multiplico por 2, porque é a mesma coisa. Se eu precisar dividir por 1/3, 1/3 é essa dízima aqui, ó. 1 dividido por 3 é essa dízima. Se eu precisar dividir por esse número, por 1/3, eu multiplico por 3, é mais prático. E se eu precisar dividir por 25 centésimos ou 1/4, eu multiplico por 4. 0,20 ou 1/5, se eu precisar dividir por esse número, eu multiplico por 5. E assim sucessivamente. Se eu precisar dividir por 1/9, eu multiplico por 9. 1/9 é essa dízima aqui, ó. Então, se eu tiver que dividir algum número por esse valor, basta que eu multiplique por 9, é muito mais prático. Se eu tiver que dividir por 1/10, eu multiplico por 10. Se eu tiver que dividir por 1 centésimo em decimal ou assim, é melhor eu multiplicar por 100. Mesma coisa é um milésimo. Se eu tiver que dividir por 1 milésimo, eu multiplico por 1000. E vice-versa. Olha, eu até escrevi aí ao lado. E vice-versa. Ou seja, se eu tiver que dividir por 2, agora estou trocando a operação, né? Se eu tiver que dividir por 2, eu posso multiplicar por meio. Se eu tiver que dividir por 3, eu posso multiplicar por 1/3. Se eu tiver que dividir por 4, eu posso multiplicar por 1/4 e assim sucessivamente. Não é importante isso? É muito importante. Por exemplo, se eu tiver que dividir por 10, eu posso multiplicar por 1/10 e assim por diante. Porque as operações são inversas, certo? Então veja aí um exemplo. Vou pegar uma folha aqui para fazer um exemplo para você ver. Vamos dividir o número 21.307 como exemplo. 21.307 eu vou dividir por 25 centésimos, 0,25. Vou colocar uma folha por baixo aqui. Só um minutinho, pessoal. Colocando uma folha por baixo aqui, parece que a caneta agarra mais, fica mais visível. Então, eu quero dividir esse número por 25 centésimos. Ora, o que é 25 centésimos? É 25 sobre 100, que simplificado dá 1/4. Eu mostrei na tabela agora mesmo. Então, 25 centésimos é 1/4. Dividir por 1/4 é o mesmo que multiplicar por 4. Então, veja que ao invés de eu fazer essa divisão, é mais prático eu multiplicar esse número por 4. 4 vezes 7, 28, vão 2. 4 vezes nada, nada, 2. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes nada, 2, né? 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 4 vezes 2, 8. Certo? 4 vezes 7, 28, vão 2. Não é? Então tá aí, ó. Ficou mais fácil eu multiplicar esse número por 4 do que dividi-lo por 25 centésimos. Não é verdade? Então tá bom. Aproveitando a nossa aula, já que eu mostrei naquela tabela ali algumas dízimas, vamos então fazendo um estudo sobre as dízimas periódicas, tá? As dízimas periódicas. As dízimas periódicas, elas são números racionais, viu? Ora, então se elas são números racionais, nós podemos escrevê-las em forma de razão, em forma de fração, certo? E nós vamos aprender
como obter a fração que gera uma dízima, chamada fração geratriz da dízima. As dízimas são dois tipos: a dízima periódica simples e a dízima periódica composta. A dízima periódica simples, dízima periódica composta. Vamos dar exemplo das duas. Identificar bem um tipo e outro. Dízima periódica simples. Veja lá. Exemplo: 0, 3, 3, 3, infinitamente. Essa dízima periódica, ela é uma dízima periódica simples. Você vai ver quando eu explicar composta porque que ela é simples. Ela é a dízima periódica simples e tem o período igual a 3. Um algarismo só no período. Esse 3 se repete infinitamente. Esse 3 é chamado período. Letra B. Menos 4,61, 61, 61, 61 infinitamente. Essa dízima, a parte inteira é menos 4, a parte decimal é essa, e o período agora tem dois algarismos, é o período 61. 61 se repete infinitamente nessa sequência, 61, 61. Dízima periódica simples. Letra C, mais um exemplo. 1,112, 112, 112 infinitamente. A parte inteira dessa dízima é 1 e o período é 112. O período que vai se repetir indefinidamente nesse terceiro exemplo é 112. Tá certo? Período com 3 algarismos. Agora veja exemplos da dízima periódica composta. Dízima periódica composta. Letra A. Por exemplo, 0,570, 70, 70 infinitamente. Essa dízima ela difere da outra porque depois da vírgula apareceu aqui um número diferente do período. O período é 70. O 5 é chamado parte não periódica. Então veja a diferença. Lá depois da vírgula já começa o período. Aqui depois da vírgula tem um número diferente do período. Esse número diferente do período é chamado parte não periódica. E o período é 70. Parte não periódica é 5, período 70. Letra B. 1,36, 2, 2, 2, infinito. Parte inteira 1. Parte não periódica 36 e o período. Período é 2. Outro, mais um exemplo. 0,1, 4, 4, 4, infinito. A parte não periódica é 1 e o período é 4. Viu bem a diferença entre uma e outra? Simples de entender, né? Depois da vírgula aparece um número diferente do período. Essa aí é a dízima periódica composta. Agora veja bem, como são números racionais, vamos aprender a transformar a dízima em fração. Certo? Então vamos lá. Transformar em fração. Essa fração é chamada fração geratriz da dízima. Vamos lá. Vamos começar, claro, com a dízima simples, né? A dízima 0,333 infinito. Aí nós escrevemos assim, a parte inteira é 0, não preciso escrever. Então, a dízima periódica é uma fração
em que o numerador você coloca um período, não é 3? E no denominador, tantos noves, número 9, quantos forem os algarismos do período. Esse período tem quantos algarismos? Um só 3. Então, um 9 no denominador. Se o período tivesse 2 algarismos, eu colocaria 2 noves e assim por diante. É a fração 3 nonos. Simplificando essa fração por 3, eu vou ter fração o quê? 1 terço. Então, se eu dividir 1 por 3, eu vou obter aquela dízima. Essa fração é chamada fração geratriz da dízima, que é ela que gera a dízima, né? Veja o segundo exemplo. Menos 4, 61, 61, 61, infinito, a fração. Agora tem parte inteira. Você deixa o sinal de fora, se for negativo, e aqui dentro você coloca a parte inteira e agora a fração. No numerador você vai colocar um período. O período aqui é o que? 61. E embaixo, 2 noves. Porque como eu te falei, a quantidade de noves no denominador é a quantidade de algarismos que o período tem. 2 algarismos, 2 noves. Agora, como é que você faz isso? Vamos lembrar. Se você tiver uma fração assim, 2 inteiros e 1 terço, como é que você transforma isso numa fração só? 3 vezes 2, 6 mais 1, 7 terços. 3 vezes 2, 6 mais 1, 7 terços. Então é isso que nós vamos fazer lá em cima. 99 vezes 4 mais 61, certo? 99 vezes 4 mais 61. 99 vezes 4 mais 61, isso aqui vai dar exatamente menos 457 sobre 99. Essa é a fração geratriz. Quer dizer que se eu dividir 457 por 99, eu vou ter essa dízima aqui. Depois você pega uma calculadora e faz. Ou faz no braço mesmo, como se diz, né? Então veja lá, 99 vezes 4 mais 61, dá esse número, tá? Vamos ver mais um exemplo. 1,112, 112, infinito. Então vai ficar assim, parte inteira 1. E a fração? O período aqui é o que? 112. O que se repete aí na sequência é 112. Sobre 9, 9, 9. Por quê? Porque o período tem 3 algarismos. Multiplicando 999 vezes 1 mais 112, isso aí vai dar a fração 1111 dividido por 999. Se você dividir 1111 por 999, vai dar exatamente essa dízima aqui. Tá certo? Não é interessante? Ô pessoal, na próxima aula eu vou ensinar como obter a fração geratriz da dízima periódica composta. Essa aqui você entendeu bem, né? Escreve a parte inteira, no numerador escreve um período, no denominador tantos noves quantos são os algarismos, a quantidade de algarismos do período. Não é interessante? Olha lá, muito fácil, não é? Muito fácil mesmo. 61, 2 algarismos. 99, porque o período tem 2 algarismos, tá certo? Então estuda isso aí direitinho. Próxima aula, fração geratriz da dízima periódica composta. Então pessoal, até o meu momento é só. Até a próxima aula e muito obrigado.